Beleza. Vamos lá para a nossa segunda aulinha. Força na peruca, Tigrada. Só mais um pouquinho, tá certo? Vamos lá para a página 11 agora, né? Deixamos aí na aula passada, a gente trabalhou então sobre o assunto de guerra. Vamos apagar isso aqui. E agora vamos lá para a página 11, capítulo Em que mundo queremos viver? Né? Vimos na última aula que um mundo cheio de guerra, de confronto, não é uma coisa legal. Mas como seria o mundo que nós queremos viver aí? Tá. Vamos pensar nisso. Alguém gostaria de ler para nós aí? Eu leio. À vontade, fique à vontade. Por causa dos avanços científicos e tecnológicos dos últimos séculos, vivemos em um mundo marcado pelo conhecimento e pelo progresso em muitas áreas. Por outro lado, ainda temos muito a avançar no que se refere à justiça social, já que milhões de pessoas permanecem à margem dos conhecimentos e dos benefícios conquistados pela humanidade. Uhum. Quem continua? Eu leio, professor. Vamos lá, Nicole. Tá. Leis, documentos e acordos entre as nações estabelecem igualdade de direitos. Contudo, um olhar mais atento para a realidade encontra inúmeros exemplos de desigualdade e injustiça, mesmo em relações aos direitos fundamentais, como saúde, moradia, educação e segurança. Muito bem. Então vejam só, Tigrado. Hoje, mesmo com avanços científicos, tecnológicos, né? Mesmo que nós estejamos vivendo um período de paz, pelo menos aqui no Brasil, né? Nós não temos guerra, estamos em paz, graças a Deus, né? Mesmo a gente tendo vários acordos, declarações, documentos que asseguram, né, direitos fundamentais, mesmo que a gente tenha um monte de prefeito e vereador passando agora na televisão falando que vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai melhorar para você, vai melhorar para mim, enfim, mesmo assim nós vemos problemas sociais, né? Direitos fundamentais sendo denegridos. Direitos como saúde, moradia, educação, segurança, né? Pensando nessas desigualdades presentes no mundo social, um cantor e compositor inglês bem famoso, né? Talvez vocês não conheçam, mas ele é bem famoso, se chama John Lennon. Ele escreveu uma canção chamada Imagine, não sei como é que se lê em inglês. Imagine. Vamos ler em português, então, né? Imagine. Nela, Lennon sonhava com um mundo sem fronteiras, sem desigualdades, onde as pessoas viveriam em paz. O refrão dessa canção, em tradução livre, diz que posso ser um sonhador, mas não sou o único. Espero que um dia você se junte a nós e o mundo será um só. O sonho de um mundo melhor também faz parte da investigação de muitos filósofos, como você verá a seguir, né? Então, agora nós vamos conhecer três filósofos que imaginavam como que seria um mundo ideal, um mundo perfeito. Aquele mundo cor-de-rosa, tranquilo, de paz e tranquilidade. Tá? Então, vamos lá. Olhar de filósofo. Que relação podemos estabelecer entre a filosofia e o mundo que vivemos? Essa é uma pergunta que muitos pensadores já levantaram, chegando a diferentes respostas. Alguns concluíram que filosofar é compreender como as coisas realmente são. Outros concluíram que se trata de questionar como elas poderiam e como deveriam ser. Portanto, além de observar o mundo real, esses filósofos refletiram sobre mundos possíveis. Mundos possíveis. Conheça as ideias de alguns deles. Tá? Então, o primeiro que nós vamos conhecer é o Thomas More. Vamos escrever aqui, né? Thomas More. Thomas More. Ele tinha para nós um ideal, uma ideia de mundo perfeito. Como que seria esse mundo perfeito? Quem que quer ler para nós lá o Thomas More? Vamos lá.
Não vamos deixar só a Laura e a Nicole lendo, né, pessoal? Ana, Amanda, Amanda tá sem microfone, né? Mas Padimini, Gustavo, Professor, Aline. aonde? Então, bora lá. Pera, que parte tá no Olhar de Filósofo? Aqui, ó, Thomas More. More imaginou e descreveu uma ilha em que as relações humanas fossem harmoniosas, pacíficas e justas. Deu à ilha o nome de Utopia, que significa sem lugar ou lugar nenhum, e destacou a ausência da propriedade de bens materiais entre cidadãos utopianos. Desde então, a palavra utopia passou a ser utilizada com dois sentidos principais: projeto impossível de se realizar e ideal que move as ações humanas como um horizonte do tal que as pessoas tentam se aproximar. Muito bem. Né? Então, Thomas More, filósofo inglês, século XVI, para ele, o mundo perfeito seria um mundo com ausência de propriedade privada. É o que está escrito no balãozinho aqui, ó. Podem grifem isso daí, tá? Grife lá, ó, escreve PQP, possível questão de prova. Com certeza, na prova de vocês esse semestre, vai ter lá. Qual era o mundo perfeito para o Thomas More? Qual era o mundo perfeito para o Rousseau? Qual era o mundo perfeito para o John Rawls? Né? Que são os três filósofos que nós vamos estudar agora. Para o Thomas More, o mundo perfeito era um mundo com ausência da propriedade privada. Certo? Isso é o que o Thomas More acreditava. O mundo perfeito era um mundo sem propriedade privada. O que significa isso, professor? Explico. O Thomas More, ele acredita que o que fez com que o mundo se torne esse caos que é hoje é a chamada propriedade privada. O que é propriedade privada? Propriedade privada é tudo que eu tenho, que é meu. Né? Que é meu. Né? Vamos supor assim, deixa eu pensar aqui, eu tenho esse, sei lá, essa caneca, eu tenho essa caneca é minha. A Laura quer tomar água na minha caneca, não vai, porque é minha, tá bom? Aí ela vai me dar um soco na cara e pega a minha caneca. Vou tomar água assim, tô com sede, né? Sai fora, cara, você é um anão, vou pisar em você, ela pisa em mim e pega minha caneca. E toma. Bom, aí já começa o problema. Pô, não é assim que as coisas são, né? Então, qual que é o problema? A propriedade privada. Se tudo fosse de todo mundo, seria perfeito, né? Se ninguém tivesse nada e ao mesmo tempo tivesse tudo. Se todo mundo pudesse ter ninguém não tivesse uma coisa assim, isso é meu. Não, tudo é de todos. Não seria perfeito? Até seria. Só que isso o Thomas More chama de utopia. Utopia. O que é uma utopia? É uma coisa impossível de se realizar. É uma coisa difícil de se realizar. Tá? É uma coisa assim, né? Praticamente, como é que eu posso dizer para vocês? É uma coisa difícil, tá? Deixa eu até compartilhar com vocês aqui rapidamente minha tela. Vamos ver aqui. Pronto. Aqui, compartilhar. O Thomas More, então, Tigrado, acompanha na minha tela aqui. Ele falava de uma sociedade, um lugar, uma ilha, em que havia ausência da propriedade privada. Então não ia ter briga. Ele chamava essa ilha de utopia. Tá? Vamos conhecer melhor essa ilha aí. Certo? Então, bem-vindo à ilha de utopia. Para More,
a desigualdade era a principal fonte de injustiça. Ele criticava severamente a desigualdade de condições entre as pessoas e os grupos sociais na Inglaterra. Ele afirmava que a desigualdade tinha como base o luxo da nobreza e do clero, que para garantir seu sustento e seus privilégios, obrigavam a massa camponesa empobrecida a trabalhar exaustivamente. Para o filósofo, a justiça era fundamental, portanto, o prazer deveria ser desfrutado de forma controlada e comedida pelas classes mais privilegiadas, né? Certo? Então ele via, como ele era um filósofo inglês, ele via que o clero, os nobres eram muito ricos e o povo era muito pobre. E para que aquele clero, aqueles nobres fossem ricos, o povo tinha que trabalhar, sofrer, ralar, e isso não era justo. Certo? Vamos conhecer um pouco mais. More foi um crítico severo dos gastos excessivos e dos luxos ostentados pela igreja em sua época, em especial pelo alto clero. Ele se dizia adepto do cristianismo verdadeiro, pautado na humildade. Afirmava que, para que fosse construída uma sociedade justa, a organização religiosa na ilha deveria ser diferente da estruturada na Europa. Nesse trecho que eu vou passar para vocês do filme O Nome da Rosa, cuja história se passa no século XIV, podemos identificar críticas ao alto clero semelhantes às realizadas por More. Monges franciscanos, trajando vestes simples, defendem que o acúmulo de riquezas pela igreja não era correto. Certo? Vamos observar aqui então. Isso é um grande absurdo. Isso eu não tolero. Como ousa chamar o bordel do Papa de Palácio de Deus? Responda, eminência. Esses crimes são um sinal e você tem que... acredita. Como não acreditar? É isso. O Evangelho afirma categoricamente que Cristo possui... É mentira, e você sabe disso. Por que Nosso Senhor mandou em 7 ocasiões seus discípulos não carregarem nem ouro nem prata? Ou seja, esses ouvintes... Isto, né? Então, na Europa, na Idade Média, você vê ali que, né, tinha uma parte do clero, não eram todos, vocês viram encher os franciscanos que eram pobres, eram humildes, mas tinha uma parte do clero que só queria saber de riqueza e de ouro. Thomas More falava que isso era errado. O ideal para More se assemelha ao ideal platônico, ou seja, parte de uma perspectiva ideal para se construir seu projeto de sociedade justa e perfeita. Tal perspectiva pressupõe que os habitantes da utopia seriam bons homens e não individualistas, a ponto de submeterem seus interesses particulares ao coletivo. Né? Lembra do exemplo que eu dei da caneca? Que a Laura queria pegar minha caneca? Então, se eu fosse participar dessa ilha da utopia, eu tinha que deixar minha caneca pública. Eu tinha que ceder dela, abrir mão dela para um interesse coletivo. Né? Todo mundo ia ter que abrir mão de tudo pelo interesse coletivo. Para More, a concepção de cidade justa ancorava-se na noção de igualitarismo. Na obra Utopia há referências, por exemplo, ao igualitarismo em questões de renda, de idade, de gênero. No entanto, More afirmava que a igualdade era inversamente proporcional à liberdade, ou seja, para que houvesse uma sociedade justa, seriam necessárias certas restrições à liberdade. Você concorda com esse pensamento? Você pensa sobre essa questão? Né? Olha só, Thomas More ele vai falar que para que haja igualdade entre todo mundo, o pessoal vai ter que abrir mão da sua liberdade. Esse pensamento do More aí, Tirada, ele vai ter influências no futuro, em correntes, vai ter influências futuramente em Karl Marx, Feuerbach, como é que é o nome daquele teórico? Gramsci,
né? E esse pensamento do Thomas More vai influenciar pensadores do socialismo futuramente, né? Por quê? Em nome de uma igualdade entre todos, a galera cede a sua liberdade e deixa tudo público ou deixa tudo na mão do Estado, do governo, certo? Bom, esse era o ideal de mundo perfeito para o Thomas More, né? Como ele não pôde concretizar esse ideal, ele criou uma ilha, né? Uma ilha chamada Utopia, né? Thomas More concebeu a ilha como um semicírculo de 500 milhas de arco, onde existiriam 54 cidades. Na capital haveria 30 famílias, cada uma dirigida por um fiarca, palavra que em tradução literal significa aquele que ama. Famílias nucleares diferentes, cujos membros mantivessem laços de sangue, seriam agrupadas, né? Além de administrar a família, o Flarca mediava a participação da população nas decisões políticas e supervisionava o trabalho dos indivíduos. Seria assim a organização nessa ilha de Thomas More. Tá? Bom, aqui não é uma atividade para vocês fazerem, não precisa. E aqui as referências dessa pesquisa, tá? Muito bem. Então esse seria o ideal aí de cidade para o Thomas More. Mas ele não é o único. Vejo que no livro de vocês, na página 12, tem mais 2 pensadores. O segundo pensador que a gente vai estudar é o... escrevi errado. O segundo é o chamado, o famoso Rousseau. O Rousseau, né? Como que era o mundo perfeito para o Rousseau? O Rousseau, filósofo francês do século XVIII, né? Como que ele imaginava? Ali tem um balãozinho que ele diz assim, ó: temos diferenças naturais, mas a desigualdade social foi criada pelos seres humanos. Como assim? Quem que poderia ler para nós o Rousseau? Vamos lá, uma pessoa corajosa. Quer que eu leia, professor? Pode ler. Tá. Rousseau imaginou como teria sido a vida das pessoas antes que a primeira delas cercasse um terreno, afirmando-se proprietária dele. Segundo esse filósofo, o grande erro das outras pessoas foi acreditar nisso. Gerou as desigualdades sociais, os privilégios e a exploração de uns sobre os outros. Para diminuir essas injustiças, ele acreditava que as decisões políticas deveriam considerar a vontade geral do grupo e não apenas os interesses de alguns privilegiados. Isto, muito bem. Então, o Rousseau, ele achava que as desigualdades sociais elas começaram quando? Quando a primeira pessoa cercou um primeiro pedaço de terra, falou, isso é meu, e achou pessoas ignorantes o suficiente para acreditarem nela. Certo? Vamos fazer um exercício de imaginação? Imagina que todo mundo aqui, nossa turma, nono ano aqui, nós somos todos... A gente vive no tempo das cavernas. Entendeu? A gente é tudo de todo mundo, tal, não sei o quê, né? Ninguém tem nada, ninguém tem propriedade privada, tudo certo. E na nossa cidade, ali no lugar onde a gente vive, tem uma macieira, uma árvore de maçã. Uma maçã muito gostosa. A Nicole, como gosta muito de maçã, faz um cercadinho em volta da macieira e fala pra galera assim, ó, essa macieira é minha. Pô, daí a gente vai ficar de cara, né? Porra, Nicole, dá uma maçã pra nós aí. Não vou dar, é minha. Tudo minha. Se você quer uma maçã, você vai ter que comprar. Porra, pro Rousseau, é aí que começa a sacanagem, né? Aí que começa a ficar ruim. Como assim? Pô, não era tudo de todo mundo? Quem que foi a primeira pessoa que cercou um pedaço de terra e falou, cara, isso aqui é meu, a terra não é de todos? Né?
O Rousseau fala que é aí que, com a propriedade privada, aí que começou as desigualdades, os privilégios, né? Para diminuir essas injustiças, ele acreditava que as decisões políticas deveriam considerar a vontade geral do povo, e não apenas o interesse dos privilegiados. Tá? Então ele fala que a desigualdade social foi criada pelos homens, né? Puxa, aí agora a Nicole tem lá as suas maçãs e a gente fica passando vontade. Não fala, puxa, Nicole, mas eu quero uma maçã. Tudo bem, só se você me trazer 3 sacas de sal. Ou só se você me trazer tantos dinheiros. É aí que começa a injustiça. Por quê? Ela vai enriquecer e eu vou empobrecer. Ela tem algo precioso que eu nunca vou ter. Ela pode me vender, mas ela sempre vai querer ter o quê? O quê? O lucro. Não é uma venda justa. Eu não vou dar. Vamos supor que na minha ilha, então eu tenho uma bananeira, uma árvore de bananas, certo? Só que bananas são muito comuns na nossa região. E a Nicole vai trocar uma maçã dela por 5 bananas. Ela quer lucro, ela quer sair ganhando. Aí que começa a injustiça. Para o Rousseau, a injustiça foi criada pelos seres humanos, né? Então, destaque isso lá no livro de vocês, Griffin, né? Rousseau, a injustiça social. A injustiça social foi criada pelos homens. Certo? Beleza? Não é uma coisa natural. Não é que tem pessoas mais ricas ou pessoas mais desenvolvidas porque elas são melhores. Não. Isso é uma injustiça social, foi criada pelo ser humano. Tá certo? E o último pensador que nós temos aí para trabalhar, o John Rawls, filósofo norte-americano do século XX. Quem que gostaria de ler para nós aí o John Rawls? Vamos lá, uma pessoa para ler o John Rawls para nós? Não, ninguém? Então deixa eu ler. Tu quer ler, Laura? Eu vou ler. Pode ler. Não, pode ler então. Não, pode ler, por favor. Ai, meu Deus, tá. House imaginou um modo de alcançar a sociedade que ele considerava a mais justa possível. Criar uma política para compensar e corrigir injustiças herdadas do passado. Assim, deveriam ser estabelecidas leis e ações que dessem prioridade aos menos favorecidos, a fim de ampliar suas oportunidades sociais. Enquanto isso, os mais favorecidos deveriam diminuir suas expectativas de crescimento econômico, a fim de promover a igualdade de oportunidade para se progredir. Isso, né? Então o John Rawls ele já imaginava diferente. Acompanhem o balãozinho dele aqui, ó. Ele diz assim, ó: se você não soubesse quais seriam suas condições naturais e seu lugar que ocuparia no mundo social, gostaria de viver em uma sociedade que oferecesse oportunidades iguais ou desiguais para os seus membros? É uma coisa para a gente pensar, né? Bom, se eu não soubesse qual vai ser o meu lugar no mundo, vamos supor que eu pudesse, antes de vir para o mundo, a gente pudesse escolher. Eu quero ir para uma sociedade onde tem oportunidades iguais ou oportunidades desiguais. Você não sabe se você vai nascer numa família de gente rica, de gente branca, de gente com posses ou sem posses, uma família pobre. Você não sabe. Você quer nascer numa sociedade que tem oportunidades iguais ou oportunidades desiguais? O que vocês me dizem? Se fosse para você escolher, qual que você escolheria? Iguais. Oportunidades iguais? Iguais, Iguais, né? né? Sim.
Bom, claro, se eu soubesse que eu ia nascer numa família riquíssima, branca, favorecida, bom, eu queria nascer numa sociedade com condições desiguais, porque isso tornaria mais rico, mais, né, ainda. Porém, se nós não soubéssemos onde vamos nascer, a gente queria nascer numa sociedade igualitária, não é verdade? Acho que todo mundo concorda. É justamente isso que o John Rawls fala. Olha lá, assim deveriam ser estabelecidas leis e ações que dessem prioridade aos menos favorecidos, a fim de ampliar suas oportunidades sociais. Enquanto isso, os mais favorecidos deveriam diminuir suas expectativas de crescimento econômico, a fim de promover uma igualdade de oportunidades para se progredir, certo? Então, o John Rawls ele fala que tinha que ter uma balança ali, né, entre as oportunidades sociais. Uma pessoa que seja que tenha mais condições, ela não precisa ter tantas oportunidades sociais como uma pessoa que tem menos condições, né? Pessoal, ó, esse cara aqui, puxa, ele é pobre. Ele tem a mesma oportunidade de um cara rico? Não tem. Esse aqui vai estudar em escola particular, esse aqui vai ter, né, ensino de qualidade. Então tinha que ter um jeito de ajustar essa balança, né? Uma pessoa lá um cara branco, né, rico, tem a mesma oportunidade de uma mulher negra, pobre do subúrbio? Pô, não tem, né? Então a balança social deveria, né, favorecer mais essa mulher para que eles fossem equiparados e aí sim buscar os seus objetivos. Isso que o John Rawls fala, né? Oportunidades iguais. Aliás, não oportunidades iguais, oportunidades que favorecessem os menos favorecidos. Vamos botar aqui então. Rawls dizia que tínhamos que ter políticas que favorecessem os menos favorecidos. Beleza? Certo? Muito bem. Bom, vamos ver que mais. Após conhecer as ideias desses três filósofos, escolha um deles como referência para um exercício de reflexão. Imagine como seria a vida das pessoas em um dos seguintes mundos possíveis. Depois compartilhe com a turma suas ideias. Estou lá na página 13, tá, Tigrado? Considerando as ideias de More, como seria viver uma sociedade pacífica e sem propriedades dos bens materiais? Né? Considerando as ideias do Rousseau, como seria viver em uma sociedade em que a vontade geral do povo prevalecesse sobre seus privilégios? Considerando as ideias de Rawls, como seria viver em uma sociedade em que a condição social de cada pessoa dependesse apenas das suas escolhas, não sendo determinada pelas diferenças de oportunidades? Como seria? Agora, registre sua resposta pessoal para a questão. O que para você é uma sociedade justa? Exercício número 2, lá da página 13. O que é para você uma sociedade justa? Escrevam lá. Ô, professor, passa pra casa, professor. Tô morrendo de fome. Oi? Tô morrendo de fome, professor. Eu também, mas estamos no finalzinho. É só esse é o penúltimo exercício. Vamos lá. Respondam rapidinho aí que eu já libero vocês. O que é uma sociedade justa? O que é uma sociedade justa para você, então, Nicole? Sei lá, professor, uma sociedade que sem desigualdades sociais. Sem desigualdades sociais. Tá bom. Para você, Laura, o que é uma sociedade justa? Professor, uma sociedade justa é que seja, tipo, meio que distribuído, tipo, calma, como que eu posso explicar? Tipo, meio que uma igualdade, não importa cor, raça,
empatia. Entendi. Bruno, o que é uma sociedade justa para você, cara? Amanda, o que é uma sociedade justa? Acho que a Amanda está sem microfone. Né? Bom, vamos fazer o seguinte. Vocês estão corretos, meninos, né? Veja, cada pensador tem aí uma ideia, um pensamento do que seria uma sociedade justa, mas, né? Opa, a Amanda respondeu aqui no chat, uma sociedade sem preconceito, eu acho. Isso também é uma visão, né? Assim como More, Rousseau, House, também poderíamos colocar as ideias de vocês, né? E agora, Tigrada, para finalizar a aula, então, para finalizar, abram o livro de vocês na página 24. Página 24. E respondam para mim o exercício número 3. Enquanto vocês respondem esse exercício, eu faço a chamada. Página 24, exercício 3, certo? Último exercício, tá quase no final. Vamos lá. A Aline foi no médico. Deixa eu ver. Amanda. Amanda tá aqui. Ana, tá aí, Ana? Tô aqui. Certo. Bruno. Tá aí, Bruno? Carlos. Carlos não. Eveline também não. Fabiana, apareceu a Fabiana? Não. Gabriel. Não. Nossa, faltou bastante gente hoje. Gustavo. Aqui. Laura. Aqui. Lívia. A Lívia tava, né? Saiu. A Nicole tá aqui também. Padmini, tá me ouvindo, Padmini? Sim. Padmini. Tô aqui. Então tá bom. Show de bola. Beleza, pessoal? Então, vamos lá corrigir essa atividade para liberar vocês. Número 3. Terminou? Não? Tá bom. Dá mais um tempinho, então. Para quem está meio perdido, no exercício 3, página 24. Pronto, terminei. Então, bora lá. De acordo com os pensamentos do More, do Rousseau e do John Rawls, relaciona as colunas corretamente. Então, vamos lá. A ampliação das oportunidades sociais favorece a diminuição das desigualdades. Quem que falava isso? O C lá, professor. C de sapo, John Rawls. Tá? Vamos lá. As desigualdades sociais são causadas pelos seres humanos. O B, professor. Boa, B. Propriedade privada de bens é a causa de desigualdade entre as pessoas. A. Thomas More. Isso.
A e B também, né? Quem colocou B também tá certo. A e B. Que vai... Imaginou um mundo sem desigualdades sociais onde as pessoas viviam felizes. Numa utopia. Ah, Isso, muito bem. Para corrigir as desigualdades sociais herdadas do passado, é preciso criar leis que possibilitem a reversão desse quadro. C. C de sapo. Muito C. bem, né? C de sapo. Utopia significa tanto algo impossível de acontecer quanto algo desejável. A. Isso aí. Muito bem. Ah. Thomas More. Meninas, destaquem isso. Esse exercício. Eu até vou destacar na minha apostila aqui também. Esse é um bom exercício para colocar na prova. Resume bem a aula de hoje, né? Então, gabaritinho ali, ó. CB, AB, ACA. Certo? Tá bom? Então é isso aí, Tigrada. Muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus. Bom almoço, boa tarde e até quarta-feira que vem, beleza? Professor. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, professor. Até mais. Até, professor. Tchau, tchau. Abraço. Meu Deus, Oi, Lu. Tchau, tchau.